gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre estágio, sobre como conseguir meu estágio, sobre como é, né, estagiar nessa área de arquitetura e urbanismo. E hoje, então, vou contar um pouquinho pra vocês sobre isso. Talvez esse vídeo não seja muito interessante pra você que não faz arquitetura, ou talvez seja por curiosidade. Então esse vídeo aqui vai ser especialmente pra quem, né, faz arquitetura, ou até mesmo pra quem quer descobrir como que faz pra arrumar vagas de estágios e tudo mais, e como funciona trabalhar, como funciona estagiar, no caso, né? Então bora lá, deixa seu gostei, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, e também não esquece de me seguir lá nas redes sociais, porque eu tô sempre postando coisa por lá quando eu não tô aqui pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá, que agora eu vou começar a contar pra vocês um pouquinho da minha experiência. Eu comecei a procurar estágio quando eu tava no quarto, quinto semestre. Eu não procurava antes, tá? Eu sei que tem algumas empresas que elas costumam contratar pessoas que estão no primeiro, segundo, terceiro, mas a minha faculdade, não sei se é de vocês também, mas a minha foi bem lenta no processo de passar, por exemplo, matérias como AutoCAD e tudo mais pra gente aprender. Então, eles demoraram um pouquinho pra dar essa aula, tanto que foi, tipo, a minha, acho que se não me engano, foi no quarto semestre, que foi quando eu comecei a procurar os estágios. E aí, tipo, demorava muito, então não tinha como eu me inscrever numa vaga, porque as vagas de estágio sempre pedem que você saiba usar o AutoCAD, né? Que é tipo uma ferramenta ideal e que não tem como ter outra ferramenta a não ser o AutoCAD na nossa profissão e tudo mais. Sempre o AutoCAD entra na história. Então você precisa saber, né? Então, no caso, eu não sabia. E aí, no quarto semestre, quando eu tive essa aula, foi que eu comecei a enviar currículos, né? Enviar não, porque eu me cadastrava naqueles sites. Então, os sites eram Nube, o Vagas.com, o CIEE, mas um dos melhores, assim, era o Nube e o CIEE, porque eles são mais, assim, confiáveis em relação a vagas de estágio. E aí começaram-se as primeiras entrevistas, mas eu sempre me sentia assim mega, ai meu Deus, não tô preparada, não me sentia muito confiável, nem confortável, porque eu não conseguia me sentir, tipo, meu Deus, sou uma pessoa apta a conseguir um estágio e a trabalhar nisso, então eu me sentia, às vezes assim, mega, sei lá, desconfortável e nada pronta pra isso. Enfim, e aí eu me cadastrava em muitas vagas e tudo mais. Uma das vagas que mais pareciam era no Nube. Tipo, chovia muita vaga lá no Nube. Tipo, tem bastante coisa lá, às vezes ainda chega. Mas no Nube era, tipo assim, muitas vagas, então eu conseguia muitas entrevistas por lá, ao invés do CIE. E aí eu lembro que, tipo, tinha várias vagas lá que eu me inscrevia no Nube. E chegava, então, a tão sonhada entrevista, né, que tinha pra fazer. E, sei lá, gente, eu me sentia mega mal, assim, nas entrevistas. Primeiro que, quando eu chegava nas entrevistas, era, tipo, muitas pessoas. Eu cheguei a fazer uma, que eram 2 vagas e tinha 20 pessoas na sala. E aí, tipo, a entrevistadora, né, fazia, tipo, todo mundo falar o que já tinha feito e tudo mais, e não sei o que lá. E eu estava, né, no meu quarto, quinto semestre, e aí essas pessoas, tipo, chegavam e falavam, nossa, eu já fiz design de interiores, sou formada em design, sou não sei o que, já fiz isso, faço isso na minha faculdade, e trabalho com aquilo, já estagiei. E, tipo, eu ficava mega mal, porque eram pessoas que já tinham feito estágio, eram pessoas que já tinham muito contato com isso, e eu ficava, tipo, não vai ser eu, né, querida? Então eu me sentia, tipo, muito mal, assim. E, é claro, vocês não devem se sentir, porque a gente tem que parar de se diminuir só porque, ai, fulano tem tal coisa e a gente ainda não chegou naquele momento. Não façam isso, porque isso é muito ruim. E era um dos maiores erros que eu fazia quando eu estava procurando estágio. Sempre me sentindo incapaz de trabalhar com aquilo. Enfim. E aí eu me inscrevia em muitas vagas, e aí tinha sempre entrevista. E, nossa, eu fazia as entrevistas, nunca dava certo. Ou era vaga de estágio mesmo, ok, ou eram umas vagas, tipo, nada a ver. Por exemplo, eu lembro que uma eu me inscrevi e aí, tipo, eu fui lá fazer a entrevista. Quando eu cheguei, a empresa não tinha nada a ver com arquitetura, nada a ver. E, tipo, nem sei o que eles queriam da gente, né? Mas, enfim. Também já cheguei a fazer uma que, por exemplo, a pessoa chamou a gente pra entrevista, que era de estágio, de arquitetura. Mas era pra você trabalhar numa área comercial, ou seja, você ia ganhar a sua assinatura de estágio, só que você não ia trabalhar com nada de arquitetura também, ou seja, você não ia ter muito contato com essa área. Então eu ficava bem chateada com esse tipo de coisa, eu chegava tipo, ah, que saco. Quando minha vez vai chegar, né? Quando é que os humilhados serão exaltados? E aí eu fiz, tipo, muita entrevista até chegar o 8º semestre, assim, e, tipo, eu já fiquei desesperada, porque quando você chega no 8º semestre, você já tem que se preparar, porque
né? Agora que o nono semestre começa a bater na porta e aí quase ninguém quer contratar mais pessoas que estejam já quase para se formar, porque geralmente não bate um ano que o estágio precisa. Então é muito difícil arrumar estágio nessas épocas assim, é real. Tanto que minha faculdade até ajudou muitas pessoas que estavam precisando de estágio, porque algumas delas a gente já tá no 10º e algumas delas nunca conseguiram esse estágio, então é muito difícil. Enfim, aí quando eu tava no 7º semestre, uma pessoa que eu conheço fazia estágio na prefeitura da minha cidade, e aí essa pessoa, né, entregou o currículozinho lá pra poder, né, quem sabe ajudar, porque estava tendo trocas de estagiários. Só que essa pessoa entregou meu currículo, tipo, no 7º semestre já tinha se passado todos, né, os meses possíveis, eu já tava no 8º, e essa prefeitura nunca tinha me chamado, né, pra fazer uma entrevistazinha, nem pra me conhecer. Então eu fiquei desesperada e eu falei, ah, mano, já era. Nem eles me chamaram da minha própria cidade, quem dirá qualquer outro lugar. Enfim. E aí quando eu tava no 8º semestre, quando eu já tava, tipo, chegando em outubro, aí foi que me ligaram pra fazer a entrevista. E aí eu dei pulinhos de alegria, né? Porque eu já tava entrando no semestre, então que bom, já tava chegando uma vaguinha aí pra mim, pelo amor de Deus. E aí eu fui lá fazer essa entrevista e, né, fui arrumadinha. E outra coisa que eu fiz, né, quando me chamaram pra essa entrevista, foi levar tudo que eu podia. E eu vi isso numa entrevista em que eu fui, em que tinha um rapaz que ele levava, tipo, uma pranchetinha, e nessas pranchetinhas ele colocava, tipo, não é pranchetinha, é uma pasta, e nessa pasta ele colocava tudo que ele tinha feito, tudo possível, assim, sabe? Projeto de AutoCAD, projeto de SketchUp, projeto de não sei da onde, ele colocava nessa pastinha, tudo pra quando chegasse na entrevista, sou diferente, vou mostrar o que eu tenho. E eu não fazia isso, né? Aí nessa entrevista, que agora é o meu trabalho atual, meu estágio atual, eu fiz e levei essa pastinha assim, cheia de coisas e tudo mais. Quando cheguei lá, o cara perguntou, né? A pessoa que me entrevistou perguntou, ah, você sabe sketch? Tá aqui minha prancha de SketchUp, porque eu já tava lá na minha pastinha, já mostrei também. Então isso é muito legal, que vocês levem projetos de vocês, porque assim a pessoa, ela dá uma visualizada no que é que você faz, sabe? Às vezes a gente chega lá e só fala, e às vezes ele sente que tipo, ah, mas qual diferencial você tem, né, meu querido? Enfim, e aí se passaram alguns meses e nada nesse local chamar, eu fiz a entrevista, mas eles não chamaram, nunca deram, tipo, um alô se eu tinha passado ou não. E aí, quando eu tava, tipo, finalizando o 8º semestre, foi que eles ligaram e aí falaram que eu tinha passado e que agora eu seria estagiária deles. Aí eu fiquei mega feliz e tudo mais, e agora estou quase há um ano estagiando com eles, né? Já estou no 10º semestre da faculdade. E, né, vou me formar estagiando lá, mas é claro que não pode ficar, porque, como tudo nessa vida, dura pouco, né? O meu estágio dura pouco também. E a faculdade já vai acabar, então temos que aceitar isso. Enfim. E aí, né, o que eu faço no estágio? Como é estar em um estágio? O estágio ele é muito diferente, porque eu sempre achei que eu ia estagiar, por exemplo, com design dos interiores, que eu ia estagiar, sei lá, em algum local que trabalhasse com esse tipo de coisa, sei lá. Ou até mesmo em um estágio que eu cheguei a fazer entrevista, que era fazendo aquelas decorações de shopping, tipo de Natal e tal. Eles trabalhavam com isso, tipo cenário, sabe? Eu sempre achei que seriam coisas assim, mas calei minha boca e caí exatamente em urbanismo. Caí em urbanismo, gente. Nunca pensei que eu iria estagiar ou, né, ter contato com essa área de urbanismo, porque não era uma área assim que eu falava, poxa, que área legal que eu quero fazer. Mas acabei, tipo, me apaixonando muito e gostando muito, porque eu acho bem legal. E a gente vive muito disso lá onde eu trabalho, porque é uma prefeitura, então você, né, cuida da cidade e tudo mais. Então, esse é meu estágio. Lá, a gente, tipo assim, agora eu vou contar da minha experiência de como é ser um estagiário de urbanismo, né? Ser um estagiário de prefeituras e tudo mais. A gente faz, tipo, muitos projetinhos, assim, pra cidade. Não são muitos, porque o meu departamento, ele trabalha com umas outras empresas aí que fazem o atendimento das cidades e tudo mais. Então, geralmente, a gente não pesa tanto em projetos e tal, mas às vezes surge algumas coisinhas que a gente precisa mexer. Então, eu trabalho muito, tipo, com parte administrativa e com relatórios e com vistorias, então é bem legal, porque, tipo, tem todo esse contato, então a gente acaba aprendendo. Meio que eu acabei aprendendo coisas assim, por exemplo, de relatórios técnicos que engenheiros fazem,
E a gente faz muita vistoria, então são vistorias tipo de casa caindo, barranco caindo, tudo assim. E essas vistorias geralmente são os engenheiros que fazem os relatórios e tal, mas como eu trabalho, né, nessa área assim, de urbanismo, então tem que fazer tudo isso, então tem todo esse lado por trás. Então é bem legal, eu tenho esse contato bastante com o urbano, né, com a cidade. E inclusive esse estágio ele é pelo CIEE. Então, gente, se inscrevam em sites assim, tipo Nube, CIEE. Algumas pessoas vêm me perguntar, tipo, por onde conseguiu, e eu sempre falo que é pelo CIE, porque o CIE também tinha várias vagas, porque eu, inclusive, era chamada também para entrevistas pelo CIE. Então, fiquem de olho nesses tipos de sites, porque eles, né, tem bastante vagas de estágio, então vale super a pena. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. E é como meus professores sempre falavam, e eu não acreditava assim, mas real, o estágio te dá um up e faz muito você conhecer daquela área que você tá né, cursando. Então dá um contato e você se sente o arquiteto e urbanista. É muito bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.